Bem, vamos agora resolver essa questão 54, que eu achei uma questão bem complicada, né? Utilizando algumas coisas que a gente quase não utiliza, né? Algumas formas aí que a gente quase não utiliza, tá? Então, questão 59, ela fala o seguinte: um telescópio refrator é constituído com uma objetiva acromática formada pela justaposição de duas lentes esféricas delgadas, uma convexo-côncava, de índice de refração N1 e raio de curvatura R e 2R. Tá? Então vamos desenhar aqui logo essas duas lentes aqui, só para a gente lembrar. Tá? Essa primeira, convexo-côncavo. Então, convexo-côncavo, vou desenhar aqui mais ou menos isso aqui. Tá? Aqui é a convexa e aqui é a côncava. É sempre da onde a gente está olhando, né? Olhando daqui, convexa. Vamos olhar aqui, côncava. Então ele fala que convexa é 2 R's e a côncava R. Né? E a outra que ele fala que é a radiocurvatura R. E a outra, biconvexa é a mais fácil, né? São aqui, ó. Isso aqui, né, de N2, o raio de refração, e o índice de refração, e o raio de curvatura é R. Só para lembrar, toda vez que a gente for, porque a gente vai ter que usar aquela fórmula do fabricante das lentes, né? Então, toda vez que a gente for usar o raio de curvatura da convexa, ela é positiva, tá bom? E da côncava é negativa, tá? Então, a primeira parte aí do exercício. Já a ocular, o que é a lente ocular? Ocular é a que fica para os olhos, tá? A lente objetiva é que fica para o objeto, tá bom? Então, já a ocular é uma lente esférica, delgada simples, com distância focal, que permite um aumento máximo para o telescópio igual em módulo A5. Então, isso aí ele está falando do aumento máximo. Isso é uma coisa que a gente quase não vê, né? E o aumento máximo, nesse caso aí, é o que? Vai ser a distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. Tá bom? Então, vamos passo a passo. Então, ele diz que o aumento máximo é 5. Né? Observando através desse telescópio um objeto muito distante, uma imagem final imprópria é conjugada por esse instrumento. Então, vamos relembrar aqui como que seria isso. Vou tentar fazer um desenho de um telescópio, de um esquemático, né? De um telescópio. Né? Então, a gente vai ter essa lente aqui, ó, que essa vai estar virada para o objeto, né? Então, ela é objetiva, e essa aqui é a ocular. Então, ela fala aqui, ó, considere que o telescópio seja utilizado em condições usuais nas quais é mínima distância L entre as lentes objetiva e ocular. Que o local onde a observação é realizada tem índice de refração constante igual a 1. Então, é o que a gente normalmente usa, né? E que sejam desprezadas as características do sistema óptico. Nessas condições, o comprimento L desse telescópio será dado por... Então, ele quer exatamente a distância, né? Isso aqui, entre as duas lentes, tá? Que a gente vai chamar de L. Só que ele fala o seguinte aqui, ó, tem um detalhezinho que é o seguinte, isso aqui é a distância focal da objetiva, tá bom? Aqui. Então, a gente vai ter uma formação de uma imagem aqui do objeto, porque o objeto aqui está para o infinito, né? Então, eu vou tentar representar da melhor forma possível
Vou fazer uns raiozinhos aqui, né? Isso aqui vai dar uma quebradinha. E aqui também vai dar uma quebradinha. Então, tá vindo, né, o raio para cá. Só que ele fala, tem um detalhe aqui que ele fala, que é o seguinte, ó, observando-se através desse telescópio um objeto muito distante, uma imagem final imprópria. Então, para você ter uma imagem própria, nesse caso aqui, aqui eu vou botar o ocular e aqui objetivo. Então, para a imagem desse telescópio aqui, vai formar a imagem, né? O objeto, lembrando que o objeto agora, para essa lente, é a imagem desse aqui. Vamos supor aqui que ele está vendo um planeta, né? Uma estrela. Tá? Então, vamos entender que isso aqui é a imagem da ocular. Porém, a imagem da ocular vai ser objeto da objetiva. Tá bom? E ele, né, no caso o objeto, a imagem, no caso é ela mesmo, né, vai ter uma imagem própria. Então, para ele ter imagem própria, aqui, ó, ele não vai formar imagem. Então, os raios vão estar o quê? Paralelos. Ah, mas por que todo esse detalhe? Porque aqui é a distância focal da objetiva, né? E aqui é a distância focal, né? Fazendo aqui assim, da ocular. Com isso, aqui está o olho, né? Vamos ver se eu consigo desenhar um olho aqui. Mais ou menos isso. Aqui está o olho, que não está conseguindo ver imagem. Com isso, a gente conclui que o tamanho, né, que é o comprimento mínimo desse telescópio, ele vai ser o quê? A distância focal da objetiva mais a distância focal da ocular. Opa! Agora ficou um pouquinho mais claro. Só que para resolver isso aqui, para a gente saber a distância focal da objetiva, a gente vai precisar daquela formulazinha lá dos fabricantes de lente, que é o quê? Um F, né? 1 sobre a distância focal. Nesse caso, da objetiva, né? Da objetiva, que vai ser, né, o índice de refração da lente, dividido pelo índice de refração do ar, né, menos 1 vezes, né, os raios de curvatura das lentes. Né. Nesse caso, nesse primeiro caso, aqui, a gente vai estar fazendo o quê? Dessa lente aqui, ó, que é a convexo-côncava, tá bom? Então, a gente está fazendo primeiro da convexo-côncava. Depois, a gente vai fazer da biconvexa, vai somar a vergência dela. E aí, a gente sabe que a vergência é o inverso da distância focal. Então, a gente consegue encontrar, né, quando a gente somar essas duas lentes com a outra, somar essas duas lentes, a gente vai encontrar, quando a gente somar essas duas vergências, a gente vai encontrar o quê? A distância focal dessa lente aqui que trabalha em conjunto. Né? Essas duas lentes aqui é só a lente da objetiva, tá bom? Então agora vamos fazer substituições aqui. Eu tenho 1 F OB, né? Distância focal da objetiva. Ele fala lá, ó, que, vamos lá, vamos ler aqui, um telescópio refrator é construído com uma objetiva cromática formada pela justa posição de duas lentes esféricas delgadas, uma convexo-côncava de índice de refração N1. Então vamos botar aqui, ó, índice de refração N1. Ele fala aqui que o índice de refração do meio, né, do ar, ali no caso, que está a lente, é 1, né, menos 1, vezes, né, eu tenho 1, né, o meu 2R
ali é positivo, porque a lente é convexa. Então, tem 2R. E na parte côncava, eu vou ter o quê? Lembra que a fórmula é positiva, mas como é negativo R, eu vou ter 1 menos R. Tá? Para eu tentar economizar espaço aqui, você vai fazer aí, tenho certeza, vou deixar assim e você resolve, simplifica isso aqui. Tá? E agora eu vou para outra parte. Vou botar aqui como linha, né? Linha, e vou botar 1F, OB, duas linhas, que vai ser a biconvexa. Eu vou ter então que o índice de refração dela é N2, né? Dividido por 1, menos 1. E eu vou ter o quê? 1 dividido por R, mais 1 dividido por R. E aí eu encontrei os dois. Então, para eu encontrar a vergência, agora, desses dois, basta eu fazer esse somatório, né? Disso aqui. Porque, na verdade, quando eu botei aqui, eu fiz um... Eu poderia ter colocado somente aqui, ó, a vergência. Porque isso aqui é a vergência. Então, eu poderia somar. Como eu fiz assim, eu posso somar também. Vai dar o mesmo jeito. Aqui é só a matemática. Tá bom? Isso aí é só a matemática para a gente resolver. Agora, somando esse aqui, porque eu estou querendo economizar espaço, né? E se eu somar esse aqui, né? A distância do primeiro, que é a distância focal dessa lente, com essa aqui, que eu estou somando o inverso, né? Que eu já falei que isso aqui é igual a vergência. Vergência, para você lembrar, onde eu coloco aqui, vou botar aqui, fiquei meio perdido, né? Vergência é igual ao inverso da distância focal. Tá bom? Então, para que eu possa economizar espaço, esse somatório aqui, eu vou encontrar, porque eu já fiz aqui do lado, né? Estou com uma colinha, eu vou encontrar que a distância focal da ocular, perdão, da objetiva, vai ser igual a 2Rs. O vídeo vai ficar muito longo, né? 4n quadrado menos n1 menos 3. Essa é a distância focal da objetiva. Faz essas continhas aqui, faz essas continhas aí, depois você vai somar, né, uma com outra e você vai encontrar a distância focal da objetiva. E ele fala aqui, ó, que a amplitude máxima, só para lembrar, que a amplitude máxima, a gente lembrar de outra fórmula difícil de ser usada, né? Ele fala que isso aqui é igual a 5, né? Tá aqui na questão 5. Então, eu tenho que a distância, no caso, a distância da focal da ocular vai ser igual ao quê? A distância da objetiva dividido por 5, né? Como L é a distância focal da objetiva mais a distância focal da ocular, eu tenho que meu L é igual à distância focal da objetiva mais distância focal da ocular, é FOB, distância focal da objetiva, dividido por 5, né? Eu vou subir aqui um pouquinho. Então, eu vou ter que L
Desculpa aí que eu não estou querendo passar para outra folha para a gente ter a visão aqui total, né? Então a gente vai ter que L vai ser igual a 6 vezes distância focal da objetiva dividido por 5. Agora ficou fácil, é só a gente substituir esse valor aqui. Esqueci de fazer o passo a passo aqui, que eu dei um salto gigante, mas a intenção aqui é você entender e o vídeo também não ficar muito curto, muito longo. Então tem aqui que L, vem outra parte aqui de simplificações, né? 6 dividido por 5 vezes isso aqui. Isso aqui eu vou ficar com 2 R's, né? Dividido por 4, N2 menos N1 menos N3. Então, já vou dar uma olhada aqui na resposta, para a gente trabalhar aqui o exercício junto com a resposta, né? Então, eu tenho aqui que L vai ficar igual a 12R, né? 5 vezes 4, 20N2 menos N1 menos 15. 5N1 menos 15. Então, a gente simplificando isso aí, né? A gente vai encontrar, porque ele faz uma simplificação aqui, ó. 12, só para confundir, né? Essa questão aí foi chata, né? Cheia. Então, ele faz aqui, ó, 20N2, né? Menos, ele vai simplificar aqui, 5N1 mais 3. Tá bom? Que é a nossa letra D. Então, veja que eu dei esse pulinho aqui, que é só fazer conta, né? Você faz aí, faz a simplificação, chega nesse valor aqui, né? E qualquer dúvida você coloca nos comentários aí que eu faço até o passo a passo, se for o caso. Tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima.